Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Abramos a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 8, versos de 1 a 12. Nós falamos hoje pela manhã sobre a convocação do povo de Deus para jejum. Mostrei biblicamente que a gente pode fazer campanha. Reformado mesmo. Jesus inventou a campanha das 40 dias e 40 noites. Orando e jejuando. Daniel das 3 semanas. Esther pediu que orasse por 3 dias e por 3 noites. Então é bíblico. E nós estamos lançando a campanha do dia 5 ao dia 18 de agosto. 14 dias de oração. Tá certo? Você vai desligar o celular. Quero ver. A campanha está aí, tem uns vídeos, essa semana o pessoal vai divulgar. Mas eu queria conversar com vocês sobre o que acontece quando a igreja tem fome da palavra de Deus. Fome. Eu acho que o grande desejo de Deus é que eu e você tenhamos fome da sua palavra. Eu quero expor o texto, trazer uma narrativa quando isso aconteceu na época de Neemias. Abra a sua Bíblia, Neemias capítulo 8. Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que estava fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Mazeías, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Mazeías, Quelita, Azarias, Josadab, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Veja o versículo 8, lê comigo. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que se entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas. Aqui a versão atualizada é buchada, picanha. Toma bebidas doces, guaraná, redenção. E enviai porções às que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor
é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar poções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram o quê? Explicadas. Amém. Irmãos, eu acho que o sonho de Deus, usando a linguagem neopentecostal, o desejo de Deus é que nós tenhamos o quê? Fome da sua palavra. E aí, coisas extraordinárias acontecem quando o povo de Deus tem fome da palavra de Deus. Foi assim na Reforma. Foi assim nos grandes movimentos de avivamento. O povo queria o quê? Palavra. Palavra. E eu quero mostrar para vocês, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que Deus, Ele nos disciplina, que Deus, Ele nos prova, que Deus nos humilha, que Deus nos leva a caminhar, ou caminharmos no deserto espiritual, a passar por problemas, por aflições nesta vida, porque Deus quer nos ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca do... Presta atenção. Tudo que acontece na minha vida, como cristão, é pedagógico. Deus quer me quebrantar e Deus quer me ensinar que eu não posso viver sem o alimento da palavra. Mas há um texto, e eu quero que você leia comigo. Amós, capítulo 8. Eu quero que toda a igreja leia comigo, por favor, esse texto. Amós, capítulo 8, versos 12 e 13. (11 e 12), vamos lá. Amós 8, 11 e 12, bem forte. Vamos lá, o que é que diz aí? Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras. Andarão de mar em mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não o quê? Acharão. Você se lembra que na época de Eli, não havia a palavra do Senhor? Você se lembra que no período interbíblico, de Malaquias até Mateus, até a época de Jesus, não havia revelação. E o povo estava com fome da palavra o quê? De Deus. Veja nesse texto, é que Deus que envia essa fome. Envia. E meus amados irmãos, voltemos aqui para o texto. Porque se Deus envia isso, é porque Deus, Ele quer dizer para mim, se você tem fome, venha e beba e coma. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem fome, venha a mim e coma. Abre bem a tua boca e encherei. O que acontece quando a igreja tem fome da palavra de Deus? Veja, irmãos, que o texto básico desta manhã, Neemias está na terceira fase, juntamente com Esdras, da reconstrução dos muros. Veio a primeira leva da Babilônia, veio a segunda leva através de Esdras, e agora a quarta leva, a terceira leva através de Neemias. O templo foi construído, os muros estão sendo construídos. Há um trabalho de restauração espiritual do povo de Deus. Mas o que me impressiona nesse texto
é que essa fome da palavra de Deus, ela nasceu, ela brotou no coração do povo. Não foi Esdras, não foi Neemias, mas o povo começou a ter fome da palavra de Deus. Você já pensou se isso acontecesse hoje em São Paulo? Aqui na igreja de Pinheiros, todo mundo chegando aqui com fome da palavra de Deus. Fome. Aí você não ficava reparando no meu paletó. Fome. E o texto está dividido em 3 partes, do ponto de vista homilético, para você entender. Primeiro, o desejo do povo, versos de 1 a 3. Segundo, a forma como esse desejo foi satisfeito. Quarto, os resultados da satisfação desse desejo. Isso aí cobre essa pequena narrativa. A primeira delas é o desejo do povo. Lê comigo, por favor, o versículo 1. O que é que diz aí? Vamos lá, gente. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito Presta atenção, que esse desejo brotou no coração do povo, não foi de Esdras, não foi de Neemias. E o povo então se dirige para Esdras e diz: cadê o livro da lei? Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Nós queremos que vocês leiam, que vocês expliquem, que vocês nos ensinem a palavra de Deus. Nós não queremos a campanha das 7 semanas. Nós não queremos outra coisa que não seja o quê? A palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que restaura a alma. É a palavra de Deus que santifica. A palavra de Deus que dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus que ilumina os olhos. A palavra de Deus, ela é eficaz para penetrar em nós, para nos transformar. A palavra de Deus é a nossa vida, diz Moisés. Então venha para a igreja, não com desejo de ser bajulado. Não venha para a igreja com desejo de ser reconhecido. Alguns entendidos que a igreja cresce porque na igreja as pessoas são reconhecidas. Não venha à igreja por causa de cargo. Não venha para a igreja tentando negociar com Deus bênçãos espirituais. Venha à igreja por causa de Deus. Venha à igreja por causa de você mesmo. Venha para a igreja por causa dos seus irmãos. Venha à igreja ouvir, aprender a palavra de Deus. Eu quero destacar aqui as características desse desejo do povo. Primeiro, esse desejo é um desejo lícito. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. A gente está recebendo pessoal por batismo, profissão de fé, muita gente chegando de outras igrejas. E o pessoal diz: pastor, nós estamos aqui por causa, não é dos seus olhos, não é por causa do terno do pastor Hernandes, nós estamos aqui por causa da palavra. Nós queremos Bíblia, pastor. Por isso que lá no departamento infantil é Bíblia. Por isso que para os adolescentes, Bíblia. Para os jovens, Bíblia. Para os adultos, Bíblia. Nós estamos aqui para aprender a palavra. Diz amém aí, por favor. Misericórdia. Esse desejo era um desejo coletivo. Todo o povo. Não foi um sindicato dos levitas, nem um sindicato dos pastores. Não foi um departamento da igreja. Diz que todo o povo. E diz mais: todos que tinham capacidade ou poder para entender o que é a palavra. Por isso que é bom você trazer seu filho adolescente para a igreja, sabe, para este culto. Trazer seus filhos.
Vocês podem ter, senta aí, vai escutar. Graças a Deus, hoje, a internet aqui do templo não está funcionando. Quebrou. Louvado seja Deus. Porque tem crente que não assiste o culto. Fica na internet. Faz videozinho do culto. Não, você tem que vir aqui para ouvir o quê? Palavra de Deus. Terceiro lugar, o desejo do povo era um desejo consciente. Veja que eles pediram a Esdras. Que coisa linda. A palavra pedir no hebraico aqui, não é um pedir assim não. Eles deram um mandato. Eles exigiram. Nós queremos que você nos ensine a palavra de Deus. E meus amados irmãos, volta lá para o livro de Esdras, por favor, capítulo 7. Por que eles pediram a Esdras? Não pediram a Neemias, porque Neemias era o líder, mas era copeiro. Não entendia muito de Bíblia. Então, por favor, não aprenda Bíblia pelo Google. Não aprenda Bíblia de quem você não sabe e não conhece. Veja lá em Esdras capítulo 7. Versículo 6. Vamos ler juntos? Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe... Então o homem era o quê? Versado. Fez Andrew Jump. Estudou em Westminster. Fez JMC. O cabo era bom. Versado. Mas veja, por favor, no versículo 10. Versículo 10. O que diz aí? Versículo 10. O que diz? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir a lei e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus... Louvado seja Deus. Porque o povo não é tonto. O povo não é bobo. O povo, quando quis aprender a palavra de Deus, não foi na comunidade, na igreja do RTT. Porque onde não tem palavra de Deus, não tem igreja. Onde não tem palavra de Deus, não tem instrução. Onde não tem a palavra de Deus, diz Lutero, Deus não está ali. Porque Deus está na sua palavra. Vocês estão entendendo ou não? O povo sabia de quem havia e de quem estava ensinando. Paulo diz a Timóteo, sabendo de quem aprendestes. Esse desejo, além de lícito, de coletivo, de consciente, era um desejo urgente. Veja no versículo 2. Neemias 10, 2. Lê para mim aí, o que diz? Neemias 8, 2. O que diz? Esdras, o sacerdote, trouxe a lei. Perante o quê? Quando foi que ele foi buscar essa lei? De madrugada. O povo diz, é hoje. Não, minha gente, vocês estão muito cansados. Vamos primeiro descansar, um dia de descanso. Não. O povo, nós queremos ir agora. Traga a lei. E a força da língua hebraica diz que Esdras foi lá, correu. Porque o culto começou 6 horas da manhã e terminou que horas? 12:00. Presta atenção, o culto começou quando? Ao nascer do sol e foi até o quê? 12:00. Tem crente que dá 1:15 aqui, o cara já está doido para ir embora e chega ali para mim e diz, pastor, até semana que vem. O cara está apressado. Não, nós temos pressa. É agora. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais. Nós queremos. Quando Jeremias achou o livro, ele fez o quê? Comeu.
Irmãos, se nós estamos vivendo esse tempo agora, nós, Igreja de Pinheiros, todo mundo que vem para cá, nós somos ter fome da palavra de Deus, e nós queremos palavra. Claro, tem umas palhaçadas, mas isso é no meio. As palavras de Deus se misturam com as palavras dos homens, para quebrantar, porque a comunicação precisa ser dada também. Mas nós estamos aqui ensinando o quê? A palavra de Deus. Quarto lugar. Desejo lícito, desejo coletivo, desejo urgente, desejo o quê? Verdadeiro. Veja, meus amados irmãos, eu me impressiono aqui nesse texto. Veja no versículo 3, a última parte do versículo 3, diz assim: e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Nós estamos ligados na Bíblia, nós estamos atentos, nós queremos ouvir, nós queremos aprender a palavra de Deus. Diz que Esdras pegou um púlpito. Tem pastor hoje que diz que não pode ter púlpito na igreja. Onde não tem púlpito, não tem palavra. O púlpito, isso é emblemático. Por que o púlpito? Por que Esdras pega um púlpito? Pode ser madeira, de cristal. Ele está acima do povo. Como vocês estão aqui, significa que todos vocês estão debaixo da autoridade da palavra. A palavra de Deus por cima. A palavra de Deus no alto. Esse é um dos princípios da nossa confissão de fé, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é autoridade em tudo aquilo que nós cremos, em tudo aquilo que nós fazemos. Somente as Escrituras. E quando eu olho para a palavra, eu me curvo diante da palavra. Eu me submeto à autoridade da palavra. Vocês estão entendendo? Então deixa de ser crente zoró, deixa de ser crente achando que você é o entendido. Submeta o seu entendimento à palavra de Deus. Não queira reescrever a Bíblia. Não queira reinterpretar a Bíblia para fazer o discurso do politicamente correto. O que é pecado, o que não é pecado, não é pecado. Para com isso. Diz, versículo 5, lê comigo aqui. Isso aqui, quando era criança, a gente fazia isso. Veja, o que é que diz? Esdras ouviu, abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava o quê? Abrindo-se ele, todo o povo se pôs o quê? O que é que significa isso, gente? O que é que significa isso? Reverência à palavra de Deus. Na minha época, quando eu era criança, a gente cantava sentado. Está lembrado disso? Quem é velho aqui? Todos os hinos, todos os cantos eram sentados. É assim, cara? Sentado. E lá na Coreia, a igreja avivada lá, eles cantam os hinos batendo palmas sentado. Quando os cantam, fica de pé. Mas o que você precisa entender aqui é que eles tinham o quê? Respeito, reverência. Lembra quando você estudou no período da ditadura? Eu fui dessa época. Quando o professor entrava na sala de aula, todo mundo ficava o quê? De pé. O que significa isso? Respeito, reverência. Hoje o professor, para dar aula em determinado lugar, tem que ir armado. Tem que estar um taco de beisebol para meter na cabeça do aluno. Não tem respeito pela autoridade, tem respeito por nada. Quando o povo, quando Esdras abre a Bíblia, o povo o quê? Se põe de pé. Respeito. Você respeita a palavra de Deus? Você tem respeito à palavra de Deus? Você que canta aqui na hora da mensagem, você vai tomar água lá fora? Vai para o banheiro? Está repreendido, em nome de Jesus. Tem uns caras que na hora do louvor, chega a palavra, o que é que ele faz? Some. Fica respondendo e-mail lá em cima.
respeito à palavra de Deus. Versículo 3. Irmãos, eu gosto disso aqui. 8:3. E leu o livro diante da praça. Não foi para o templo, foi para a praça, que não cabia na igreja. Que estava fronte à porta das águas, desde a alva até o quê? 6 horas de culto. Eu estou botando de 6 a meio-dia. Porque lá começa às 5, né? 4 horas da manhã o dia já está claro. 6 horas de culto. E culto de doutrina. Não teve louvor. Sabe por quê? Porque o povo já tinha louvor no coração. Quando Esdras lê a Bíblia, o que diz? O povo o quê? Se prostra. Veja que coisa linda que acontece aí. Então, versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque está acima dele. Abrindo-se ele, todo o povo se pôs em pé. E o que Esdras disse? Vamos ler juntos? Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto, o que, em terra. Presta atenção, não existe verdadeira adoração sem o temor a Deus e sem a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Como é que está a sua fome de Deus? De 1 a 10. 2, 3, 4. Você tem fome da palavra de Deus? Você tem fome de picanha? Você tem fome de Burger King? Você tem fome de visibilidade nas redes sociais? Você tem fome de quê? Qual é a sua fome espiritual? Esse povo, o povão, teve fome da palavra de Deus. Segundo lugar, misericórdia, tem que correr. É até às 4 hoje, né? Às 5. A maneira como esse desejo foi satisfeito. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque as pessoas certas foram usadas por Deus para satisfazer aquela necessidade de fome da palavra de Deus. Eu estava dando uma aula aqui, no ano passado, retrasado, para os novos na fé. E uma irmã, quando eu comecei a falar sobre a autoridade da Bíblia, essa irmã começou a chorar. E eu fiquei preocupado. Falei, está chorando por causa de mim, por mim. Chore por mim. Por que ela estava chorando? E ela disse para mim, pastor, eu falei, por que você está chorando, minha irmã? Estou aqui falando da Bíblia, que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela disse, pastor, porque eu venho de uma igreja. E eu passei 20 anos da minha Bíblia, da minha vida, ensinando a Bíblia de forma errada. Eu ensinei para as pessoas o que não estava na Bíblia. Era comercialização da fé, era tradição de homens. E eu não sei onde estão essas pessoas que eu ensinei errado, se elas vão para o céu, vão para o inferno. Falei, calma, minha irmã. Calma. Vou liberar o perdão para você. Põe na minha conta. Deus não leva em conta os tempos da... Paulo matava em nome de Deus. Paulo fez absurdo pensando que estava agradando a Deus. Mas aquilo era o tempo da ignorância. A ignorância se combate com a palavra. Versículo 8. Eu vou passar rapidamente. Eles leram a Bíblia o quê? Claramente. O que significa ler a Bíblia claramente? Usavam a versão que o povo estava o quê? Entendendo. Devia ser a ARA. Versão atualizada. Então não fica lendo a Bíblia. Tem uns que querem ler a Bíblia, aquela NTL, você que chama Deus de você, meu caro. Nada disso. Lê a Bíblia fielmente, o que está nas Escrituras. Claramente. Deixa a Bíblia falar. Leram a Bíblia claramente.
Segundo, versículo 8, o que é que diz aí? No versículo 8, leram no livro da lei, claramente, dando o quê? Explicações. Explicando o texto, interpretando o texto, usando a exegese, usando ali a hermenêutica, explicando o que o texto estava dizendo. Mas não somente isso. O que é que diz o texto? O propósito era que o povo entendesse o que estava sendo o quê? Lido. Você já foi num culto, ouviu um sermão, você não entendeu nada? Quem já foi? O cara leu, pregou de Gênesis, Apocalipse, você diz, eu não sei o que esse cara quer falar. Uma irmã disse para mim, numa congregação, disse, pastor, o meu pastor é invisível durante a semana, ninguém vê o homem, só vive no gabinete, não sei aonde. E quando ele prega no domingo, ele é inteligível, porque ninguém sabe o que ele está dizendo. Que ele fica estudando as coisas. O povo precisa ler, ouvir, e precisa o quê? Entender. Lembra lá de Atos, capítulo 2, ouvindo eles a palavra de Deus, ouvindo, compungiu-se-lhes o coração, entendimento, emoção, e eles perguntam então para os apóstolos, o que nós iremos o quê? Fazer, volição. A palavra de Deus precisa ser lida, explicada e aplicada. Por isso que Esdras tinha um coração para buscar a lei de Deus, para obedecer e praticar a lei de Deus, e depois para o quê? Ensinar a lei. Só pode ensinar corretamente quem entende, quem compreende, quem vive e quem respeita a palavra de Deus. Segundo lugar, terceiro lugar, leram a Bíblia corretamente, explicaram o texto bíblico. Terceiro, ensinar a palavra. Está lá, prega a palavra, a tempo e fora de tempo, com toda a longanimidade, exortando, consolando, confrontando, aplicando a vida do povo. A palavra tem que alcançar mente, emoção e vontade. Mas por fim, a terceira e última parte do texto, versos de 9 a 12, diz o seguinte: quais foram os resultados? Quais foram os resultados desse desejo satisfeito? Primeiro, versículo 9. O que diz o versículo 9? Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis e nem o quê? Choreis. A palavra de Deus, que é viva e poderosa, que penetra o nosso coração, nossa mente, nosso íntimo, produz quebrantamento, humilhação, confissão de pecado. Nós somos confrontados, nós somos quebrantados. A palavra de Deus produz isso. Tem umas igrejas aí agora que não estão pregando a palavra. É muito show, é muito jogo de luz, é muito cara dançando lá na frente, umas mulheres feias, só do ministério de dança. Fui pregar na Igreja Batista lá em Vitória, meu Deus do céu. Pastor Hernandes estava pregando numa igreja aí, ele estava o príncipe todo concentrado, daqui a pouco desce uma bailarina, caiu na frente dele assim, está repreendido. Jogo de luz, gelo seco. Agora é com vocês, o pastor, aí entra o cara, e a luz, Isso é palhaçada. Isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus é coração quebrantado e contrito. Para de igreja show. E se você é pastor de Deus mesmo, nenhuma beleza vemos em você para o que desejássemos. Não tem pastor bonito, todo pastor é feio. É igual Jesus. Certo, Samuel? Você é mais bonitinho, mas vai piorar.
atração da igreja não é o pastor. A atração de igreja não é o culto. A atração da igreja não deve ser o louvor. A atração da igreja é a palavra de Deus. É o Deus da palavra. Nós estamos aqui por causa de Deus. Consolo. O povo começou a chorar. Aí, o que o povo fez? Esse povo está deprimido. Vamos dar Rivotril. Pá, pá, pá. Não, foi isso que fizeram? Diz assim: para de chorar. Porque a alegria é o quê? A nossa força. Vem o choro. E o choro pode durar um dia, a noite inteira. Mas a alegria vem o quê? Pela manhã. Você apanha da palavra, daqui a pouco o choro se transforma em folguedo. Louvado seja Deus por isso. Vem o arrependimento, mas depois do arrependimento vem vestes de louvor, vem cantos de livramento. Mas terceira coisa, produziu, sabe o quê? Generosidade. Cultão na praça, não tinha Burger King, não tinha Carrefour, não tinha nada. Povo, meio-dia com fome, o que fizeram? Dividiram o quê? O lanche. Fez como aquele jovem lá da multidão. Ele levou o McFish, 2 pães, queijo, disse: reparte. E ali foi McDonald's, McFish para todo mundo. Generosidade, irmãos. Uma igreja que ama a palavra, uma igreja onde a palavra de Deus está presente, existe um só coração. Ninguém dizia que tudo era seu. Eu fiquei emocionado ontem, porque os jovens estão voltando, saíram 14 horas de ontem, lá da Paraíba. E esses jovens vão voltar transformados. Porque eles foram lá, numa comunidade, o pastor Marcos fez o vídeo, e me apresentou a jumenta. Uma jumenta que tinha naquela comunidade. Uma jumenta internacional, porque o nome da jumenta era Friday, sexta-feira. Veja a criatividade do nordestino. Friday, eu vou trazer essa jumenta aqui. Botar ela aqui no púlpito. Friday. Essa jumenta, 20 anos, transportando água para aquela comunidade. 20 anos de oração. E um dia, Deus colocou no coração de vocês, da igreja de Pinheiros, furar um poço. Sabe o que aconteceu? A jumenta se aposentou. A jumenta está feliz. Estou aposentado porque agora nós temos o quê? Água! Irmãos, igreja que tem dinheiro no banco, igreja que tem crente soberbo, vaidoso, disputando o pátio da igreja, quem tem um carro mais bonito, quem tem a melhor casa. Isso não é crente. A igreja de Deus é uma igreja generosa, que compartilha a necessidade dos santos. Mas por fim, 12:5. Obediência. Veja no final do capítulo que Esdras chamou os cabeças e diz o seguinte, versículo 14: acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabana durante a festa do 7º mês. Leram na Bíblia, nós temos que comemorar o quê? A festa dos tabernáculos. O que eles fizeram? Começaram a fazer aquilo. Aquilo só havia acontecido na época de Josué. Mas a palavra de Deus trouxe avivamento, trouxe restauração espiritual para aquele povo. Amém?